Entrevista do dia. Pois é, vamos continuar falando sobre essa tragédia que chocou não só Dores do Rio Preto, mas como todo o estado, com certeza, né? O padrasto João Antônio matou a enteada Janaína, de 4 anos. Comigo no estúdio a secretária de Assistência Social de Dores do Rio Preto, a Viviane de Oliveira Soares, e também a Eide Lingruber, que ela que é psicóloga do CRAS. Quero dar um bom dia aí para essas meninas que estão trabalhando muito aí desde o final de semana. Bom dia, secretária. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio de Iguaçuí, em especial toda a população rio-pretense. Bom dia também a psicóloga aí. Bom dia. Secretária, durante o depoimento da mãe aí ao Ministério Público, ela disse que voltou para casa porque não tinha condições de sustentar essas crianças. O município nunca ajudou essa família? Olha, Andressa, desconhecemos esse fato porque ela não era residente no nosso município. Nós temos conhecimento dela ser residente no nosso município tem 2 meses. Quando aconteceu o primeiro ocorrido, que foi as agressões. Então, de forma alguma, acredito que os outros municípios também tenham falhado nesse atendimento. A partir do momento que nós tivemos conhecimento, toda a equipe da secretaria, não só do CRAS, mas o de alta complexidade que é atendido na nossa secretaria, foi até o local, quando houve a denúncia, tirou a família, né, do risco, fizemos a denúncia, foi feita a denúncia, foi feito o corpo de delito no IML de Cachoeiro e ficamos aguardando. Só que nesse momento, nesse dia que aconteceu as agressões, ela passou um dia na casa de passagem para no outro dia ser encaminhada para a casa da mãe dela no município de Carangola. E desde esse momento ela foi assistida. Isso foi em agosto, mais ou menos. Isso. Aí, desde esse momento, ela foi assistida. Nós fornecemos a ela cesta básica, colchão, cobertor, para levar ela para a mãe dela. Quando ela retornou, nós não tivemos o conhecimento. Quando nós chegamos a saber que ela tinha voltado a morar com o marido, né? Que é uma fatalidade isso, um caso revoltante, né? Nós estamos em estado de choque com essa situação. A equipe novamente procurou ela, assistiu ela com todo o trabalho da assistência e ela falou que estava tudo bem. Ela relatou para a equipe que estava tudo bem, que ele tinha mudado na semana passada. Quando foi, né, de domingo para segunda cedo, eu cheguei para trabalhar e recebi a notícia que a criança estava morta, né, que tinha levado para município de Espera Feliz, que é Minas, né? E lá o médico viu que a criança estava morta e chamou a polícia. No depoimento, a mãe conta do Ministério Público que ele já começou a bater nessa menina no sábado, né? As agressões começaram há 2 dias. Então, era uma constante isso. Acreditamos que sim. Que houve várias agressões e que demorou para pedir ajuda, né? E a criança não resistiu e veio a falecer. E foi feito o corpo de delito em Manhuaçu, né? Já que já foi levado para a Espera Feliz, né? Isso. E aí o que chama atenção também é essa situação da aceitação, né, desse caso, porque já tinha uma medida protetiva vocês estavam acompanhando isso com essa medida protetiva e ela voltou sem comunicar, como você já acabou de dizer. Vocês foram visitar e constataram que, mesmo ela falando que estava tudo certo, parecia que tinha alguma coisa errada. Chamou a atenção esse retorno. Parecia, só que ela afirmava que não. Não, ela foi arredia. Ela foi arredia o atendimento da psicóloga, né, que está aqui comigo presente. Ela foi arredia, ela não quis, falou que não precisava, né, e não deixou acompanhar. Mas em nenhum momento dificuldade, não. Ela é beneficiária do Bolsa. Ela recebe. Recebe o Bolsa Família, tem o Bolsa Família. Ela recebeu o auxílio, né, os benefícios eventuais que a gente tem no município. De momento algum, a equipe deixou de assistir ela, não. Né? Entendi. Foi mais esse problema mesmo, esse apego ao marido, né? Muito Peço sério. até perdão que eu falei fatalidade, não é, né? É revoltante. É revoltante, é um luto, nós estamos, né? Primeiro caso, né, no município, chocante nesse nível, um padrasto, né, chegar a agredir tanto a
a enteada ao ponto de matá-la. E agora a mãe e os 2 filhos estão em um abrigo, né? Por que eles estão lá? Que tipo de ajuda o município pode dar nesse momento que acabou de acontecer a tragédia? Essa criança foi enterrada segunda-feira, né? A família ainda está, né, em estado de choque, a mãe, as crianças estão sendo todas, né, com atendimento de psicóloga, toda a equipe, e a gente está aguardando ver o melhor para a mãe, né? Ela não tem para onde ir ainda no momento, então hoje que a gente vai estar, né, decidindo o que vai fazer, para onde vai, o que vai acontecer. Ela não tem família, assim? Ela tem, a mãe dela mora em Carangola e o pai dela mora aqui em Guaçuí, né? Então estamos aguardando. Ontem eu estive conversando com o juiz e com a promotora para a gente tentar resolver da melhor maneira, né? E nós não temos como colocar ela num local agora, mas ela está protegida, né? Está sobre nossa proteção lá e a gente vai tentar achar a melhor solução para a família. Importante. Agora eu queria conversar também com a psicóloga, a Eide. Eide, ontem a gente até teve aqui uma entrevista com o delegado falando sobre abuso, violência e infelizmente essa relação padrasto e enteada é uma relação que fica sempre com uma linha tênue. Em alguns casos a gente não pode generalizar, né? Lá acontece isso também ou realmente esse caso chamou a atenção? Andressa, foi o primeiro caso que nós vimos, né, dessas agressões enquanto padrasto e enteada, né, que nós constatamos, que nós identificamos, né, mas é bem possível que aconteça, então nós pedimos às mães que fiquem atentas, né, e que denunciem. As mães que possam denunciar, os vizinhos que possam ver alguma situação, muita agressão física, verbal, nos denunciem. Né, vai ficar sob sigilo, nós temos sigilo profissional, façam essas denúncias, é importante para nós salvarmos vidas. Se houvesse, né, se tivesse tido essa denúncia, nós teríamos evitado a morte de Janaína. E aí, o que chama a atenção quando a gente vê os relatos, os depoimentos, essa dependência dessa mulher com esse companheiro. E nas visitas, existe realmente essa dependência física e mental, psicológica? Sim. Ela era dependente em tudo. Ela não sabe nem a idade dela. Tudo é ele quem sabe. Né? Para dar medicação para as crianças, é ele quem sabe. Né? Para tudo. Ela depende dele para tudo. E isso aí agrava ainda mais a situação, né? Sim. Não é só uma dependência financeira que ele exercia sobre ela, mas também a psicológica. Né? E nesses casos aí, a violência pode voltar a acontecer, e desse caso, uma grave, como foi de homicídio. Então, aí fica o alerta. As mulheres que sofrem agressões, hoje tem a Maria da Penha, né, que pode proteger. É comum, assim, ser reincidente o caso? Sim, pois ela já tinha sofrido a violência, né, há 2 meses atrás, tiramos ela do risco, né, encaminhamos para um local seguro e, com a aproximação desse companheiro, ela retornou para casa por conta própria, por vontade dela, né? Porque ela alegou não ter condições, mas a gente sabe que não foi só as condições, foi porque ela ama esse companheiro, né? Ela tem essa dependência psicológica dele. E aí o que mais, assim, fica, assim, a pergunta também, como é que fica essas crianças agora, que tem lá no abrigo com ela uma criança de 8 anos e um de 10 meses. Como é que fica? E está grávida ainda de 7 meses. Como é que fica essas crianças, essa mãe, essa mulher, ela tem capacidade de cuidar dos filhos? Sim, nós vamos dar todo o apoio para ela, né, apoio psicológico, estamos ali para atendê-la, para atender as crianças, né, fazer o melhor possível para ela retomar a vida dela, reconstruir a vida dela. Né? Então essa é a nossa intenção, porque nós acreditamos, né, numa vida melhor para ela. Com certeza, realmente é importante a gente fortalecer essa questão da denúncia, né? Isso. Né? Denuncie, nós temos o CRAS, nós temos a polícia. Os vizinhos lá foram omissos também? Sim, não houve a denúncia deles, né? Eles viam muitas vezes o que acontecia, mas não denunciavam. Né? Eu cheguei a ir algumas vezes lá, né? Quando nós chegamos, né, e constatamos que a Janaína estava machucada, nos alegaram que era uma crise epilética, que ela havia caído, né? O irmão confirmou, algum vizinho confirmou. Então nós não tínhamos como saber se era uma crise epilética realmente ou se era uma violência.
Então nós encaminhamos para o pronto-socorro, para o atendimento, né? Eu fui junto com a enfermeira do PSF de Mundo Novo, teve todo o atendimento, já tinha sido encaminhado para o neuropediatra em Cachoeiro, né? Em nenhum momento o município foi negligente com essa família. É isso. E te agradeço aí a participação. Secretária, para a gente concluir aí hoje, como é que o CRAS, né, que é o principal órgão aí que ajuda essas famílias, ajuda as pessoas lá em Dores, como é que ele atua? O que o serviço oferece aí? O CRAS ele é um lugar que possibilita, em geral, o primeiro acesso das famílias, né, aos direitos socioassistenciais. Ele estrutura-se como a porta de entrada, né, dos usuários da política de assistência social para a rede de proteção básica e referência para encaminhamentos à proteção especial. Né? E o CRAS oferece oficinas, né, para geração de renda. Nós temos hoje a equipe que está atuando em Mundo Novo e Pedra Menina. Tem uma equipe que atende em Mundo Novo e outra em Pedra Menina. E estamos tentando levar mais serviços. Tem um recurso agora para ser licitado que vai ser oficinas para Mundo Novo e Pedra Menina também. Então a gente está tentando levar nas comunidades, né? No distrito, para ficar mais próximo. E não só o CRAS, como atendimento da secretaria, que atende o alta complexidade, né, que tem uma técnica lá responsável, que fez todo o acompanhamento da família também, né, em risco de vulnerabilidade. Né. Esse risco social aí também é importante, que existe, por exemplo, a psicóloga Eide, né, ela também atende essas pessoas também, é só solicitar, como é que você solicita? Atende, é só procurar o serviço, que a gente atende sim. Né, vai lá procurar a secretária, procura a gente na secretaria e a gente encaminha, ou procura o CRAS, né, se for para a nossa secretaria alta complexidade, vai ser encaminhado também. Então o CRAS é a porta de entrada, as pessoas hoje estão conhecendo melhor o CRAS, já está bem divulgado, mas tem pessoas que ainda não conhecem o serviço, por isso que a gente está levando para Mundo Novo, Pedra Menina, para as pessoas terem esse acesso, né, de buscar ajuda, porque lá que a família cria esse vínculo familiar, né. Ele lá faz o trabalho de proteção e atendimento integral à família. E lá, assim, nessas oficinas, esses cursos, dá para também sentir o que acontece em casa, né? Sente. Lá a gente vê que as famílias estão resgatando, né, a sua autoestima, as famílias buscam isso. Ali a convivência é muito forte. Tanto que quando acaba as oficinas, a gente vê que fica aquele clima, né, de despedida, que eles ficam tristes, querendo voltar. E as oficinas são várias, né? Nós temos de manicure, nós temos de cabeleireiro, decopagem, pintura, né? E biscuit, temos de karatê, que é para jovens, né? Crianças e adolescentes. E agora nós estamos com a construção do CRAS, né? Que vai facilitar mais o acesso, porque é uma obra maior. E lá a gente vai ter muito mais espaço para ofertar mais serviços. Hoje funciona onde o CRAS? O CRAS ele está situado na rua Daí Furtado de Souza, né? Próximo ali à prefeitura. É de fácil acesso também. E lá para dezembro, janeiro, a gente já vai estar inaugurando o CRAS também com uma estrutura melhor, se Deus quiser. Então tá, eu queria te agradecer, secretária, agradecer à psicóloga também pela participação. Acho que é importante, acho que fica, principalmente dessa entrevista, que sempre há momento de recomeçar. A família que está desestruturada pode pedir ajuda, pode pedir apoio, né? Só nos procurar. Com certeza, Andressa. Para que mais tragédias assim não aconteçam novamente, né? É verdade. Deixa pra gente o telefone, então, de contato, secretária, só pra gente encerrar. Deixo. Nós temos o da secretaria, né? 3559-1316, né? Área 28. 3559, o 1237, que é o do CRAS, né? E estamos à disposição das famílias. Agradeço o convite, Andressa. Estaremos voltando para divulgar mais o nosso trabalho, né? Infelizmente, hoje é por um motivo trágico, né? Que a gente ainda está em estado de choque, mas agradeço a oportunidade, né? De estar explicando e que estamos de portas abertas para atender a população.